Olá, seja bem-vindo ao Sã Doutrina, o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 29º programa e nós estamos estudando o seguinte tema: Antropologia Bíblica, a Doutrina do Homem, e nós estamos na parte 4. E eu quero relembrar bem rapidinho com você o que nós vimos nesses nesses 3 programas, né? Hoje nós vamos fazer a parte 4 nesses 3 programas sobre antropologia bíblica. Primeiro lembrar, né, que de repente nem todos estão acostumados com essa expressão, né? Antropologia é o estudo do ser humano. E então nós estamos buscando entender quem é o homem segundo as Escrituras. E eu quero relembrar algumas coisas, principalmente alguns conceitos que nós refletimos, estudamos, principalmente no último programa. Então, em primeiro lugar, nós vimos que imagem e semelhança são termos primeiramente importantes, fundamentais na antropologia bíblica, né? O homem foi criado, é o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? E imagem e semelhança são termos correlatos, são termos sinônimos, né? Nós lemos vários textos na aula passada, no programa passado, e vimos que, às vezes, a Bíblia utiliza no mesmo texto, no mesmo versículo, os dois termos, imagem e semelhança, para falar sobre, né, o fato da criação do ser humano. Em outros textos, a Bíblia, às vezes, utiliza somente o termo imagem, em outros, somente o termo semelhança, e em outros, imagem e semelhança, só que de forma ao contrário, né? Primeiro semelhança e depois imagem. E todos esses textos para dizer basicamente a mesma coisa, que o homem foi criado segundo, né, imagem e semelhança do ser humano. Então nós chegamos à conclusão de que esses são termos correlatos e sinônimos. Vimos também que a imagem e semelhança de Deus no homem, ela implica, né, em algumas verdades, em algumas características, e nós vimos algumas delas. Em primeiro lugar, imagem e semelhança de Deus no homem implica em domínio sobre a natureza, ou seja, Deus, ele tem total domínio sobre absolutamente tudo, e aqui especificamente sobre a natureza. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então o homem também, de alguma forma, exerce algum tipo de domínio, sob, obviamente, né, a jurisdição divina, mas sobre a natureza. E vimos também que imagem e semelhança de Deus no homem implica em relacionamento. Deus é um ser essencialmente relacional. O homem, criado à sua imagem e semelhança, também leva essa característica. O homem também é um ser fundamentalmente relacional. E nós vamos ver, né, que essa relacionalidade, ela se dá de modo triplo, né, em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação a si mesmo, em relação à ordem criada, e alguns falam também em relação a si mesmo. Seria 4 tipos de relacionamento, né? Mas nós falamos dos 3, dessa relacionalidade tripla. Vimos também que a imagem e semelhança de Deus no homem implica no fato de que o homem é um ser que toma decisões. Deus é um ser que toma decisões. Nós estudamos, inclusive, algumas dessas decisões, né, o aspecto geral delas, nos primeiros programas, quando nós abordamos a questão dos decretos de Deus, né? O homem também, ele é um ser que toma decisões. Vimos também que a imagem de Deus no homem não foi eliminada com o pecado, mas foi distorcida, né? E vimos que em Cristo Jesus a imagem de Deus no homem, ela é restaurada progressivamente. E por fim, o último ponto desse nosso inicial resumo aqui, do que nós vimos até agora, a imagem de Deus no homem é um aspecto essencial, sem o qual o homem, ele não é homem. Ou seja, o ponto que marca a diferença da antropologia bíblica das demais propostas antropológicas é que a Bíblia deixa bem claro que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E isso é fundamental. Não existe conhecimento, ou entendimento, ou compreensão humana ignorando o aspecto da imagem de Deus no homem. Porque esse aspecto é um aspecto essencial, vital, fundamental, sem o qual o homem não é homem. E aqui eu quero ler, primeiramente, com você uma frase para terminar esse resumo, uma frase do Herman Bavinck, né, um teólogo holandês, que ele diz o seguinte, você acompanha a leitura, por favor. Lá está escrito assim: o homem não apenas traz
ou possui a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. Da doutrina de que o homem foi criado à imagem de Deus, decorre uma implicação óbvia de que esta imagem estende-se ao homem como um todo. Nada no homem é excluído da imagem de Deus. Então é uma frase que resume um pouco aquilo que nós vimos até aqui sobre o fato de que o homem, né, o ser humano, é um ser que foi criado à imagem de Deus. E só ele tem esse aspecto, só a ele é dita, é ensinada essa verdade, ok? Então esse foi um resumo, e hoje nós vamos estudar, nós vamos ter, né, a nossa quarta parte da antropologia bíblica. Nós vamos fazer um resumo teológico a partir da expressão imagem de Deus, considerando a expressão imagem de Deus, né? O significado e a importância da imago Dei. Então, a primeira consideração, nós vamos fazer algumas considerações sobre a imago Dei, né? Esse termo latino, que é a imagem de Deus, extremamente rico, né? É o tema que realmente marca a antropologia bíblica, né, o entendimento do homem segundo as Escrituras, e depois nós vamos ler, obviamente, vários textos bíblicos. Então, primeira consideração, o conceito da imagem de Deus é o coração da antropologia cristã, ou da antropologia bíblica. Tá? A imagem de Deus é essencial à existência do homem, como nós vimos no nosso resumo, não é algo sem o qual o homem pode continuar, né, sendo homem. O homem, para ser homem, ele é imagem e semelhança de Deus. E o detalhe é que o pecado não retira isso. O pecado não elimina isso. O pecado não estraga no sentido de eliminar isso. O pecado distorce. E eliminar e distorcer são realidades bem diferentes, ok? O homem também foi criado para espelhar a Deus, né? E no homem, Deus deve tornar-se visível na terra. Esse é o projeto original, né? E aqui tem um detalhe muito importante. Embora as criaturas e os céus declaram a glória de Deus, né? Nós conhecemos um texto bastante famoso lá em Salmos, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, mas somente o homem reflete a sua imagem. Somente o ser humano é que foi criado para refletir a imagem de Deus. Aqui uma relação, e aqui é muito interessante, aqui existe uma relação com a proibição de se fazer imagens, que é encontrada lá no segundo mandamento. E aí eu quero reler com você Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Êxodo, capítulo 20, versículo 4, está escrito assim: não fará para ti imagens de escultura. Né? E aqui tem um comentário do Huckman também, que eu quero ler com você. E o Huckman diz o seguinte, o Anthony Huckman, né? Que inclusive é o autor do livro que tem servido de roteiro para os nossos estudos de antropologia, né? O livro dele chamado Criados à Imagem de Deus. Huckman diz o seguinte, comentando, né, o segundo mandamento, e que está relacionado à questão da imagem e semelhança de Deus. Ele diz o seguinte: Deus não quer que suas criaturas façam imagens dele, visto que ele já criou uma imagem de si mesmo, uma imagem viva, capaz de andar e falar. É como se ele dissesse: você deseja ver como quem eu pareço? Olhe para a minha criatura mais nobre, que é o homem. Isso aqui é muito interessante, normalmente a gente não para para pensar sobre essa relação que existe, né? A relação que existe entre, primeiro, o fato de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Segundo, no segundo mandamento nós temos a proibição de Deus para que o homem não faça imagem de escultura, e essa consideração que o Anthony Huckman faz aqui, né? O homem já é imagem e semelhança de Deus, né? Então, continuando, duas considerações sobre isso. Isso quer dizer que quando o homem é o que ele deveria ser, quem olha para ele deveria ser capaz de ver algo de Deus nele, né? Quando o homem realmente é o que Deus o chamou para ser, uma pessoa que contempla o homem, ela deve ver algo de Deus nessa pessoa, né? Algo do amor de Deus, algo da bondade de Deus, algo da benevolência, né, de Deus. E uma segunda consideração, terminando esse ponto, é que o homem também representa Deus.
E a ideia aqui dessa representação é de um embaixador que representa a autoridade de Deus. E como representante de Deus, o homem deve apoiar o que Deus apoia, ensinar o que Deus ensina e promover o que Deus promove. Então esse é o projeto original, né? Deus cria o ser humano e o ser humano é um ser que porta a sua imagem e semelhança. O pecado lhe distorce isso. E nós vamos ver mais à frente, né? Cristo é aquele que restaura progressivamente isso. Mas nós fomos feitos por Deus e para Deus para refletir a sua imagem, a sua imagem. Vamos falar agora sobre algo que talvez seja novidade para muitos, né? Sobre os aspectos estrutural e funcional da imagem e semelhança de Deus em nós, né? O que significa esse aspecto estrutural e o aspecto funcional? É simples de entender e é muito importante para a gente entender tanto o homem antes do pecado, o homem depois do pecado, o homem em processo de restauração e o homem também depois, né, que ele consegue, que ele, pela graça de Deus, ele é totalmente restaurado nos novos céus e nova terra. Então, vamos lá. A questão aqui que refletiremos é a seguinte: nós devemos pensar são duas perguntas que eu vou fazer aqui para a gente refletir. Devemos pensar na imagem de Deus no homem somente em termos do que o homem é ou também daquilo que ele faz? Porque isso é interessante, né? O homem é algumas coisas e o homem, a partir do que ele faz algumas coisas. Sempre quando nós vamos pensar no ser humano, no homem, nós pensamos naquilo que ele é, e aquilo que ele é aquilo que é estrutural, não muda. E aquilo que ele faz, com certeza muda, para melhor ou para pior, né? Em obediência ou desobediência a Deus. Então, sempre quando nós pensamos na antropologia, né? Quando nós pensamos no homem, nós temos que levar em consideração vários conceitos, vários aspectos. Nós estamos vendo alguns. E o novo que nós estamos vendo agora é esse aspecto estrutural, aquilo que ele é e aquilo que ele faz, ok? Existe uma relação íntima entre os dois, mas dá para a gente fazer algum tipo de diferenciação entre esses dois aspectos. Eu disse que são duas perguntas, a segunda pergunta é a seguinte: será que a imagem de Deus é apenas uma descrição do modo como os seres humanos agem, ou é também uma descrição da natureza do ser, aquilo que ele realmente é? Então, o aspecto estrutural diz respeito ao tipo de ser que o homem é. O aspecto funcional diz respeito ao que o homem faz. E o entendimento bíblico da imago Dei, ou seja, o entendimento bíblico da imagem de Deus no homem, deve manter esses dois aspectos. Deve manter ambos os aspectos, tanto o estrutural quanto o funcional, ok? A imagem de Deus envolve tanto estrutura como função. E nós vamos destacar algumas verdades sobre essa questão aí. Primeiro, um detalhe histórico e teológico. No livro que nós estamos utilizando como roteiro, né, o livro Criados à Imagem de Deus, do Anthony Huckman, ele utiliza esse tipo de linguagem, quando ele vai falar do homem, né? Estrutura, aquilo que o homem é, e direção ou funcionalidade, aquilo que o homem faz. Mas é possível que você, utilizando ou lendo outros livros, você encontre essa mesma descrição, mas com uma outra linguagem. Por exemplo, isso aqui é só uma curiosidade. Por exemplo, no livro, se você for no Herman Bavinck e no Luiz Berkhoff, que é o primeiro livro que nós utilizamos nas nossas primeiras aulas, eles falam da mesma coisa, só que utilizando termos diferentes. Eles falam em imagem no sentido lato e estrito. Lato, aquilo que o homem é, no sentido estrito, aquilo que o homem faz. O Brunner fala de imagem formal e imagem material. O Hendrikus Berkhoff, não é o Luiz Berkhoff, tá? É o Hendrikus Berkhoff, fala de substância e relacionamentos. E por fim, um outro teólogo menos conhecido, David Carnes, não confundir com o historiador e Early Carnes, tá? Esse aqui é o teólogo sistemático David Carnes, ele fala de dom e de criatividade, tá? Mas ambos, ou melhor, todos esses teólogos aqui, todos eles estão querendo entender o ser humano naquilo que ele é, estrutural, e naquilo que ele faz, naquilo que é funcional, tá? E essas são facetas da imagem de Deus no homem. Então, nós podemos dizer que a imagem de Deus, no sentido lato ou estrutural, ela diz respeito ao quê? Ao conjunto de dons e as capacidades dadas ao homem e que o habilitam a agir
com tal, né, como homem, basicamente, nos seus diversos relacionamentos e vocações. E aí nós estamos falando da sua capacidade intelectual, da sua capacidade relacional, do seu senso moral, do seu senso de divindade, na sua capacidade de responder, no exercício da sua vontade, que alguns chamam também de volição, no seu senso estético, naquilo que se relaciona com beleza, na sua fala, entre outras coisas. Todos esses aspectos aqui que nós colocamos, eles dizem respeito àquilo que é estrutural, ok? Então a ideia é que em todas essas capacidades, o homem ele tem algum tipo de semelhança com Deus. E nesse caso, o homem reflete a Deus. E nós podemos dizer também que a imagem de Deus no sentido estrito, né, no sentido restrito, melhor dizendo, no sentido material ou funcional, consiste no conhecimento, na sua justiça e na sua santidade. Diz respeito ao agir apropriado do homem em harmonia com a vontade de Deus. Ocorre que quando o homem cai em pecado, o homem não mais ele consegue refletir a justiça de Deus, mas agora ele reflete injustiça. Ele não reflete mais a santidade de Deus, ele reflete agora as influências do pecado. Né? Ele não reflete mais agora o verdadeiro conhecimento de Deus, mas ele continua tendo conhecimento, mas o conhecimento agora manchado pelo pecado. Então, nós estamos tentando entender o que é o homem segundo as Escrituras, e para entender o ser humano segundo as Escrituras, nós temos que considerar, repito mais uma vez, o aspecto estrutural, aquilo que o homem é, e aquilo que é funcional, aquilo que o homem ele exerce. Ele pode obedecer ou desobedecer. Ele pode agir em adoração a Deus ou agir de forma em rebelião em relação a Deus, tá? Vamos ler alguns textos. Primeiro texto, o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Lá está escrito assim: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então aqui é Paulo, o apóstolo Paulo, né, guiado pelo Espírito Santo, e falando aqui ele está falando de um processo mais à frente, né? Ele não está falando do homem antes da queda, e ele não está falando do homem depois da queda, antes de Cristo, né? Ele está falando do homem depois da queda, mas agora iluminado pelo Espírito Santo e experimentando, né, a caminhada da santificação. E aí ele diz: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Tá? Efésios, um outro texto paulino, desculpa, Efésios capítulo 4, versículo 24, lá está escrito assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, olha só, existe aqui um aspecto estrutural, aquilo que não muda. O homem antes do pecado era homem. O homem depois do pecado continuou sendo homem. E o homem depois do pecado e agora iluminado pelo Espírito Santo, com o Cristo como seu Senhor e Salvador, ele continua sendo homem. E agora o homem totalmente restaurado lá na glória, continua sendo homem. Então isso é estrutural. Mas o pecado, ele muda a direção. O pecado não toca no aspecto, nessa linguagem que nós estamos utilizando aqui, ele não muda a estrutura. O pecado não faz com que o homem deixe de ser homem. O pecado distorce não a estrutura, distorce a direção, a funcionalidade. O homem que foi criado para amar a Deus sobre todas as coisas, com o pecado, ele continua amando. Só que agora não a Deus sobre todas as coisas. Ele se ama acima de todas as coisas. O homem que foi criado para glorificar a Deus, ele continua glorificando, mas agora não a Deus. Ele glorifica a si mesmo e qualquer coisa que Deus tenha criado. Né? A isso a Bíblia dá o nome de idolatria, quando o homem coloca qualquer coisa criada por Deus no lugar de Deus. Então perceba que a gente consegue entender, né? Nós conseguimos ver e perceber esses elementos, esses dois aspectos da estrutura e da direção no homem sem pecado antes da queda, num homem com pecado depois da queda, num homem com pecado, mas agora sendo revestido, né, a imagem do Senhor Jesus Cristo
agora com Cristo, obviamente, e também lá nos novos céus e nova terra, tá bom? Vamos continuando então a nossa reflexão aqui. Esses dois aspectos da imagem de Deus, eles nunca podem ser separados. Nós conseguimos fazer distinção, mas não separação entre estrutura e direção. Estrutura e direção são dois aspectos presentes no homem, no ser humano, né? Deus nos criou com estrutura e direção, embora essas expressões não estejam nas Escrituras, né? Mas nós estamos aqui buscando, né, fazer teologia, compreender teologia, e teologia nada mais é, como nós vimos lá nas primeiras aulas, que uma reflexão a partir da revelação das Escrituras, né? Então, embora os termos não estejam lá, mas os conceitos sim. Então, voltando, Deus nos criou como seres que têm estrutura e direção. Esses dois aspectos estão intimamente ligados, de forma que não é possível fazer separação entre eles. Mas é possível sim, e nós estamos fazendo distinção, ok? Vamos lá então? Continuando, há um sentido em que o homem caído, ele ainda é portador da imagem de Deus, né? Todos os homens, né, até aqueles que nós consideramos, né, os piores homens que já passaram por esse mundo, né, os maiores crápulas, enfim, eles são imagem e semelhança de Deus, distorcida. E todos nós já nascemos como imagem e semelhança de Deus, distorcida pelo pecado. E a sua misericórdia e a graça de Deus em Jesus Cristo, né, a partir da ação do Espírito Santo, a palavra de Deus, que nos restaura progressivamente até o dia do Senhor Jesus Cristo. A distinção estrutural e funcional acerca da imagem de Deus, ela nos ajuda a expressar linguisticamente a condição do homem antes e depois da queda, como nós já havíamos falado, né? Esse é um recurso didático, pedagógico, para que a gente possa entender, né, aquilo que não muda, aquilo que é estrutural e aquilo que muda de direção, ou em obediência ou em desobediência, ok? Próximo tópico, Cristo como a verdadeira imagem de Deus. Cristo como a verdadeira imagem de Deus, né? Então, no Novo Testamento, Cristo é chamado de imagem de Deus por excelência. Existem vários textos, nós não vamos ler todos, obviamente. Cristo é a imagem do Deus invisível, lá em Colossenses 1,15, né? Só estou citando aqui, nós não vamos ler. E se nós queremos saber como é a imagem de Deus no homem, nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo. Quem vê a mim, vê ao Pai. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Então, isso significa, entre outras coisas, que o fundamental na imagem de Deus não são as qualidades, tais como a razão ou a inteligência. O que é fundamental, não. Passa por isso. Nós devemos, quando nós falamos sobre a imagem de Deus no homem, nós falamos sobre razão, né? Nós falamos sobre inteligência, mas isso não é o fundamental. O fundamental é a questão do amor entendido biblicamente, pois mais que tudo, o que se destaca na vida de Cristo é o seu maravilhoso amor, de novo, né, destacando o amor segundo as Escrituras. Então, em Cristo, nós vemos de forma clara o que está escondido lá em Gênesis 1. Né? E o que está escondido lá em Gênesis 1? A imagem perfeita de Deus que o homem deveria ser. Né? Nós fomos criados por Deus e para Deus para refletirmos a imagem de Deus. Cristo é a imagem visível do Deus invisível. E aqui quero destacar alguns aspectos importantes da vida do Senhor Jesus Cristo, especificamente no tema que nós estamos aqui refletindo da questão da imagem, né, da imagem de Deus. Em primeiro lugar, primeiro aspecto importante da vida do Senhor Jesus Cristo é que Jesus Cristo, ele é inteiramente voltado para Deus, né? Estamos falando aqui do Filho voltado para o Pai, né? Primeiro texto que nós vamos ler sobre esse subtópico aqui é João, Evangelho de João, capítulo 4, 34. Lá está escrito assim: disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida de Cristo consiste em quê? Em fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Esse é um dos vários textos que mostram que
Quando nós consideramos a vida do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que ele estava totalmente voltado ao Pai, totalmente voltado a Deus, né? Ou seja, o Deus Filho totalmente voltado para o Deus Pai. Mais um texto, Mateus 26, 39, você pode acompanhar aí. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Né? A obediência do Senhor Jesus Cristo no momento mais difícil de sua vida, né? No momento ali, um pouco antes da sua morte. De novo, um texto que retrata que o Senhor Jesus Cristo viveu totalmente e vive totalmente voltado ao Pai, a Deus. Segundo aspecto da vida do Senhor Jesus, além de estar totalmente voltado ao Pai, a Deus, ele é inteiramente voltado ao próximo. Olha só. Lucas 19, 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Totalmente voltado a Deus, totalmente voltado ao próximo. Mais um texto, Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mas um texto que mostra o Senhor Jesus Cristo voltado para o próximo. E o último texto, Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, olha só, o outro texto que mostra o Senhor Jesus voltado ao próximo. E terceiro aspecto, são três, né? Três aspectos que nós estamos refletindo de modo bem breve sobre a vida do Senhor Jesus. Jesus Cristo, além de ser totalmente voltado a Deus, o Pai, além de ser totalmente voltado ao próximo, ele domina sobre a natureza, né? Jesus Cristo acalmou uma tempestade, ele andou sobre as águas, ele proporcionou uma pesca maravilhosa pelo seu poder, entre outras manifestações, né? Todos esses eventos aqui que eu citei, você já tem de memória, né? Os textos, enfim, nós não vamos ler só por uma questão de tempo, mas Jesus Cristo é aquele que, além de estar voltado ao Pai, a Deus, além de viver também voltado ao próximo, ele também dominava sobre a natureza. E aqui o resumo que eu copio aqui do Anthony Huckman é o seguinte, sobre essas considerações sobre a pessoa do Senhor Jesus. Observando Jesus Cristo, que é a imagem perfeita de Deus, aprendemos que o exercício próprio da imagem inclui o ser voltar-se para Deus, o voltar-se para o próximo e o domínio sobre a natureza. Então, olha só que interessante, instrutivo, desafiante para nós aqui. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O projeto original era para que nós glorificássemos a Deus acima de tudo, ou seja, vivêssemos uma vida totalmente voltada para Deus, vivêssemos uma vida totalmente voltada para o próximo e vivêssemos uma vida dominando de modo cristão, de modo bíblico, a natureza. O pecado, ele não tira essas coisas, o pecado distorce essas coisas, né? Só que Cristo é aquele, e aí olhando, né, para o Senhor Jesus Cristo, nós vemos, de maneira bem breve, que Cristo é aquele, primeiro, ele é a imagem perfeita, ele é a imagem visível do Deus invisível. Então, Cristo é a imagem perfeita de Deus. E nós devemos ser como Cristo. Viver uma vida voltada totalmente para Deus, para o próximo e dominando, de acordo com a vontade de Deus, sobre a natureza. Nós vimos, então, de modo bem breve, como esses três aspectos se deram na vida de Cristo. Agora vejamos o homem nessas três relações. O homem em sua tríplice relação. Primeiro uma frase aqui, uma frase do Anthony Huckman, que ele diz o seguinte: a exemplo de Cristo, que é a verdadeira imagem de Deus, o homem também deve exercitar-se nesses três relacionamentos. Quero ler com você primeiramente o texto, que nós já lemos várias vezes em outras aulas, vamos reler mais uma vez, porque é um texto fundamental, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, 26 a 28. Gênesis 1, 26 a 28 está escrito assim:
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, considerando esse texto fundamental de Gênesis 1, 26 e 28, nós vamos extrair daqui aqueles 3 relacionamentos nos quais o homem está inserido, sempre esteve, está e sempre estará. Antes do pecado, depois do pecado, com Cristo e totalmente restaurado com Cristo lá nos novos céus e nova terra. Todos nós estamos nesses 3, vivemos nessa tríplice relação. Vamos lá. Em primeiro lugar, ser um ser humano é estar voltado para Deus. Ser humano é aquele que está voltado para Deus. Onde que está isso no texto que nós lemos? Primeiro, no fato de Deus, ter abençoado o homem. Foi Deus que criou o homem e abençoou o homem. Então, o homem foi criado nessa relação espiritual. Primeiramente, é um ser voltado para Deus. E, em segundo lugar, nas ordens, nos mandatos, para que o homem seja fecundo, para que ele multiplique, para que ele encha a terra e para que ele domine sobre todos os seres. Então, quando Deus cria o ser humano, ele cria dando ordens e abençoando o ser humano. Então, o homem foi criado nessa relação espiritual, para viver diante de Deus e para Deus toda a sua vida. O pecado não tira isso. O pecado, ele distorce isso. São coisas bem diferentes, nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, o homem foi criado por Deus, ele é um ser completamente dependente de Deus e é responsável também perante Deus. Essa é a sua mais importante relação. E as demais relações, a relação que ele tem com o próximo e com a natureza, elas são subordinadas à relação que ele tem com Deus. E elas são mais do que subordinadas, elas são regidas, orientadas, administradas por essa relação que o homem tem com Deus. Continuando, ser um ser humano significa amar a Deus sobre todas as coisas, confiar em Deus sobre tudo e sobre todos, obedecer a Deus, orar a Deus e agradecer a Deus. Então, toda a vida, ela é vivida, usando um termo latino, ela é vivida corandel, ela é vivida perante Deus, ela é vivida diante de Deus. Quer as pessoas entendam isso, quer não. Quer as pessoas concordem com isso, quer não. Mas toda a vida humana é vivida diante de Deus, tá? Aqui eu quero também ler mais uma frase aqui que não está projetada para você. É uma frase do Huckman que diz o seguinte: o homem está preso a Deus como um peixe está preso à água. Quando um peixe procura se libertar da água, ele perde ao mesmo tempo a sua liberdade e a sua vida. Quando nós procuramos entre aspas, nos libertar de Deus, nós nos tornamos escravos do pecado. Primeiro, uma correção: essa frase não é do Huckman, tá? Essa frase aqui é numa aula com o reverendo Hermes Maia, ele falando sobre isso, eu fiz uma anotação, quero compartilhar com você aqui agora. Compartilhei e vou repeti-la, E não vou repetir a frase toda, mas a ideia dela que é muito interessante. Não sei se você já parou para pensar, tente pensar num peixe dentro do aquário. O peixe só é livre se ele, dentro do aquário ou dentro do mar, onde você quiser, Mas o peixe, ele só tem liberdade se ele estiver preso à água. Um peixe fora da água, em alguns minutos ele está morto. Então o peixe só tem essa questão da liberdade e da prisão. O peixe, ele só é livre e ele só tem vida se ele estiver preso à água. Assim como o homem só é livre e só tem vida se ele estiver preso a Deus. No momento em que o homem quer estar livre de Deus, ele perde a sua vida espiritual, a sua vida eterna, e ele passa a ser escravo
Ele não é uma pessoa totalmente livre. Ele pode estar, entre aspas, livre de Deus, mas agora ele está preso ao pecado. Resumindo, né, resumo da ópera, o homem só é livre se ele estiver preso a Deus. O homem só tem vida se ele estiver preso a Deus. Assim como um peixe só tem vida e liberdade se ele estiver preso à água. Fora da água, o que o peixe tem? Ele tem morte, ok? Então, fechando esse raciocínio aqui que tem a ver com o nosso assunto, algo que eu queria chamar a atenção é o seguinte: todas as antropologias, ou seja, todas as narrativas antropológicas que não considerem e não ensinam essa relação vertical, ou seja, a relação que o homem tem com Deus, elas são consideradas antropologias anticristãs. Mais do que antropologias não cristãs, elas são antropologias anticristãs. Traduzindo de maneira simples, é o seguinte: nós estamos vendo o primeiro tipo de relação na qual o homem foi criado, que é a relação com Deus. O homem foi criado por Deus e para Deus. O homem só tem liberdade e vida preso a Deus, né? Preso no melhor sentido da palavra. Qualquer antropologia, qualquer visão antropológica, qualquer narrativa que queira explicar quem é o homem e que negue essa relação vertical que tem com Deus, ela pode ser considerada como uma antropologia ou uma narrativa antropológica mais do que não cristã, ela é anticristã, ok? Segundo tipo de relacionamento que o homem tem: ser um ser humano é ser voltado para os seus semelhantes. Em primeiro lugar, ser um ser humano é um ser voltado para Deus. Segundo lugar, ser um ser humano é ser um ser voltado para o próximo, para os seus semelhantes. Onde que está isso no texto que nós lemos lá de Gênesis 1, 26 e 28, até 28? Quando o autor diz: a imagem de Deus os criou, e quando ele diz também: homem e mulher os criou. Foi Deus que nos criou dentro de um relacionamento, primeiro, vertical com ele mesmo, segundo lugar, horizontal com o seu semelhante. Deus é que cria Adão, e depois de Adão, Deus cria Eva, e ordena que eles tenham relações e multipliquem, sede fecundos e multipliquem, né? Para o homem encher a terra, dominar sobre a terra. O homem, ele não é um ser isolado, o homem não é um ser completo em si mesmo, mas é um ser que necessita de companheirismo de outros. Ele não é completo e ele não é separado dos outros, né? O outro texto que eu quero ler com você, lá em Gênesis ainda, Gênesis 2, versículo 18, e que mostra essa realidade, né? Gênesis 2, 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então aqui nós vemos que o mandamento de amar ao próximo parte do princípio de que o homem necessita de um próximo. Não faria nenhum sentido o mandamento de amar ao próximo se não houvesse um próximo. Então, o amor a Deus, acima de todas as coisas, o amor ao próximo como a si mesmo, ele faz sentido, total sentido, porque quando nós olhamos para os textos da criação, ele está baseado naqueles relatos, nas verdades que são narradas, ensinadas lá na criação. O homem foi criado para Deus, o homem foi criado para o próximo também, num relacionamento com o próximo. E é somente uma questão aqui um pouco mais, nós vemos na nossa experiência, né? É somente na convivência com outros seres humanos que nós descobrimos quem nós somos, que nós crescemos, que nós amadurecemos, que nós desenvolvemos as nossas potencialidades, que nós ampliamos o nosso conhecimento, né? E tudo isso parte do princípio que o homem foi criado como um ser relacional, para se relacionar com Deus, para se relacionar com o próximo. No uso dos dons, o homem ele deve procurar enriquecer a vida do próximo, amando o próximo. Então, nós vimos aqui dois relacionamentos, né? Duas esferas relacionais nas quais o homem está inserido: relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. E o terceiro e último relacionamento, a terceira e última esfera relacional na qual o homem está inserido, ela diz respeito à realidade, né? À natureza. Ser um ser humano é dominar a natureza. Ser um ser humano, em primeiro lugar,
é ser voltado para Deus. Segundo lugar, ser um ser humano é ser voltado para o próximo. Terceiro lugar, ser um ser humano é dominar a natureza. Onde está isso no texto que nós lemos lá de Gênesis 1, 26 a 28, quando é dito assim: enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, o homem é uma espécie de vice-regente, é o vice-regente da criação, né? O vice-regente de Deus. Ele deve dominar sobre a natureza como um representante de Deus na terra. Repito, ele deve dominar, essa é a expressão, dominar, exercer domínio, ele deve sujeitar o planeta, né, à ordem criada, mas com detalhe, como um representante de Deus na Terra. Muitas pessoas vão falar que o erro justamente é a questão do domínio e da sujeição. Não é. Não é porque é uma ordem de Deus. O erro é quando nós exercemos o domínio, mas não como representantes de Deus, mas como representantes de nós mesmos em rebelião a Deus. Esse é um dos efeitos do pecado. Tá? Mas a ordem é de Deus para dominar e sujeitar como um representante de Deus. Então nós temos aqui o chamado mandato cultural. Uma ordem divina para desenvolver cultura. Cultura é um termo agrícola, né? É você trabalhar o solo, é para você realmente desenvolver cultura, literatura, qualquer tipo de arte, qualquer tipo de cultura, agricultura, pecuária, né? Enfim, buscar entender toda a realidade que te cerca. Isso é desenvolver, em linguagem bem simples, desenvolver cultura e influenciar a realidade que o cerca, mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. As palavras usadas no mandato cultural, basicamente, como nós dissemos, né, são subjugar e exercer domínio, ter domínio. Subjugar vem lá do hebraico, né, o kabash, e também pode ser traduzida como escravizar. Escravizar. O sentido é de explorar todos os recursos da terra, cultivar o solo e escavar os seus tesouros enterrados. Então, parte-se do pressuposto que existem tesouros escavados que só serão descobertos se você explorar, no melhor sentido da palavra, a terra. Então, o homem é chamado para desenvolver todas as potencialidades encontradas na natureza e na humanidade como um todo. E aqui estão envolvidos, né, agricultura, horticultura, criação de animais, ciência, tecnologia e artes em geral. Aqui um detalhe importante que é o seguinte: nós vimos que no original um dos significados, né, sinônimos aqui é escravizar. A palavra escravizar, as palavras, né, escravizar, escravidão, escravo, enfim, elas têm um sentido, né, negativo, pejorativo devido à nossa herança, né, cultural, né, da escravidão lá da época do Brasil colonial, né? E quando nós ampliamos um pouco a história do mundo, né, inclusive na época lá do Novo Testamento, a escravidão romana, né, além de outros momentos da história, né, onde existiram escravidão. E algo que pode nos ajudar a entender aqui é o seguinte, a esclarecer, né, porque às vezes provoca algum tipo de confusão. O homem é chamado para dominar sobre a terra. O homem é chamado para desenvolver cultura no mundo todo, né? E uma das palavras ali traz esse sentido de escravidão. Sempre quando você pensar em escravidão, pergunte quem é o Senhor. Essa é a questão que eu acho que destrava, que nos ajuda um pouco. Sempre quando você pensar na relação Senhor-escravo, pergunte quem é o Senhor. Se o Senhor for uma pessoa má, com certeza essa é uma relação horrível, né? O homem é chamado para escravizar a terra. O homem sendo egoísta, desprezando a Deus, amando a si mesmo acima de tudo, com certeza ele vai ser um péssimo Senhor. Agora tente imaginar um Senhor bondoso, um Senhor amoroso, um Senhor perfeito, um Senhor santo. E esse Senhor perfeito, santo, ele é chamado a escravizar a terra. E aí você pode ter certeza que a tonalidade da expressão escravizar, ela ganha um outro sentido. Um sentido de amor. É você usar todas as potencialidades da terra, né, da ordem criada,
e de modo que Deus seja glorificado, a terra seja desenvolvida, ela expressa aquilo que existe de mais maravilhoso nela, e tudo isso sendo usado para o bem do próximo. Então, olha só, sempre pergunte nessa relação, quando você pensar em escravo, escravidão, Senhor, quem é o Senhor? Tá? Quem é o Senhor? A maioria dos senhores são senhores maus. Na verdade, todos os senhores são senhores maus. Só existe um Senhor que é o Senhor bom, que é o Senhor que domina sobre tudo e sobre todos. Deus, sempre justo, santo. E o homem é chamado por Deus para exercer isso. O pecado distorceu, mas em Cristo existe a restauração. Tá? Fechando esse parêntese, voltando para a nossa reflexão, a outra palavra usada aqui para governar e dominar, lá no original é radá. Radá. E nós vemos, né, em alguns outros textos, eu quero ler com você aqui Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 9, versículo 2, está escrito assim: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Né? Deus dominando, o homem dominando, né? Segundo a vontade de Deus. Esse é o propósito original. E Salmo 8, 5, 6, Salmo 8, 5, 6. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Aqui está falando sobre o homem, né? Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Né? Então são dois textos, né? O Gênesis 9:2, obviamente é um texto depois que aconteceu a queda, né? Por isso existe esse pavor e medo, né? Sobre vós virão sobre todos os animais, enfim, já é um dos efeitos aí da queda, né? E nesse texto, que nós já lemos quando nós estamos falando lá no início, né, sobre criação, os nossos primeiros programas, é um texto, o Salmo 8 fala sobre o ser humano, né? O ser humano que foi feito, o ser humano que é pequeno, por um lado, mas por outro lado ele tem um aspecto de grandiosidade. Em que sentido? No sentido de que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, por um pouco menor, né, menor do que Deus, de glória, que foi coroado de glória e de honra, né? E a quem foi dado, né, domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Enfim, é um texto também que tem ensinamentos antropológicos para nós. Mais duas considerações. O homem, em sua relação com a ordem criada, ele deve guardá-la. Guardá-la. E essa palavra também significa vigiar, preservar e cuidar dela. Essas três relações refletem o ser do próprio Deus. Né? Essas três relações do homem refletem o próprio ser de Deus. Deus ama a si mesmo, Deus ama os homens, e Deus é o Criador e domina de modo supremo sobre toda a criação. Vejamos agora e relembremos algumas verdades sobre a imagem original do ser humano, antes do pecado. Né? Então, primeiramente, nós devemos lembrar que, para se compreender a imagem de Deus em seu sentido bíblico, nós precisamos considerar as verdades da criação, da queda e da redenção. Esses são termos que nós estamos utilizando em várias aulas, né? Que são termos que nós tiramos lá da filosofia da teologia reformada, né? Tudo foi criado por Deus no estado de perfeição, tudo tem agora, depois da queda, a mancha do pecado, e em Cristo existe redenção. Em Cristo tudo é redimido, em Cristo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho, né, da situação do homem antes da queda. E nós presumimos, né, é possível presumir que o primeiro casal ele refletia Deus sem pecado e de modo perfeitamente obediente. Citando aqui uma expressão de Agostinho de Hipona, o homem, antes do pecado, ele era capaz de não pecar. O homem tinha capacidade para não pecar. Né? Nós podemos afirmar que Adão e Eva, eles agiam sem pecado, obviamente, e obedientemente nas três relações nas quais eles estavam inseridos. Antes do pecado, o homem amava a Deus acima de todas as coisas, amava o próximo como a si mesmo e dominava perfeitamente, de modo justo e criativo, sobre a natureza. Contudo, embora o primeiro casal ele fosse sem pecado, vivendo no chamado de estado de integridade, eles não perseveraram
até o fim nesse caminho. Infelizmente, nós sabemos que eles caíram, né? Adão, ele tinha o posso não pecar. Ele podia não pecar, mas aí ele não tinha o não posso pecar. Ele, infelizmente, podia pecar. Ele poderia não pecar, mas ele poderia também pecar, tanto é que ele pecou. Ele tinha a possibilidade de pecar. Ele não tinha um amor imutável e perfeito. O amor de Adão ele poderia sofrer uma queda, né? Ele não era imutável, ele poderia mudar, tanto é que mudou. Do amor a Deus, ele amou a si mesmo e a criação mais do que a Deus. Então Deus quis determinar se o homem seria obediente numa possibilidade real de desobediência. E por isso Deus deu a Adão o chamado mandato probatório, né? E eu quero ler o texto de Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17, que diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a desobediência de Adão, depois que Adão, infelizmente, não se mantém no estado de perfeição, ele cai, obviamente a sua companheira cai, e toda a sua posteridade também cai. O Adão é o chamado cabeça federal, ele é o chamado o cabeça representante de toda a humanidade. Então, esses são os aspectos que nós queríamos lembrar do homem antes da queda e agora o homem caindo, né? Agora nós vamos ver a consequência, né? A imagem pervertida do homem, no homem, né? Então, como já vimos, após a queda, a imagem de Deus ela não foi aniquilada, não use esse termo, porque a Bíblia não utiliza nem o termo e nem o conceito. O homem, a imagem de Deus no homem, depois do pecado, ela não foi aniquilada, mas ela foi pervertida, ela foi distorcida, ela foi manchada. Esses são termos que você pode utilizar, mas aniquilada não. Não houve uma mudança no sentido estrutural, mas houve uma mudança sim no sentido direcional, ok? No sentido funcional. Isso houve sim. Ao invés de adorar a Deus, o homem agora adora, ele passou e agora adora ídolos. E a idolatria é uma distorção da capacidade do homem de adorar a Deus. Perceba, o homem, ele era um ser que adorava antes do pecado, e o homem continua sendo, depois do pecado, um ser que adora. O aspecto estrutural, nesse caso, não mudou. O que muda? Muda o aspecto funcional. É como funciona a adoração. O homem adorava antes, o homem adora depois do pecado. Estrutural não mudou. Agora, o direcional e o funcional mudou. Antes do pecado, o homem adorava a Deus. Depois do pecado, o homem continua adorando, mas não a Deus. A funcionalidade ela foi distorcida. A direção foi distorcida, não mais a Deus, agora a si mesmo e a qualquer coisa que Deus tenha criado. Ok? Só para a gente linkar essa questão da imagem pervertida com aqueles conceitos de estrutura e direção, ou estrutura e funcionalidade. Voltando então, ao invés de usar a sua capacidade de comunhão para enriquecer a vida do próximo, o homem usa esse dom para manipular os outros segundo os seus propósitos egoístas. Então, perceba que o pecado ele atinge o aspecto vertical, a relação com Deus, o aspecto horizontal, a relação com o próximo, e vai atingir, mas sabemos muito bem, o aspecto também do dominar sobre a natureza. Tá? O homem continua inescapavelmente relacionando com o próximo, mas ao invés de amá-lo, o odeia, o desrespeita e age de forma indiferente e também usa o próximo. Em vez de dominar a terra em obediência a Deus, o homem usa a terra de forma egoísta. Então, olha só, o erro não é dominar sobre a terra. O erro é dominar não de forma que glorifique a Deus, mas de forma pecaminosa. O erro não é subjugar a natureza. Isso é uma ordem de Deus. Isso é estrutural. O homem sempre vai fazer assim. Agora, depois do pecado, o homem faz de uma forma pecaminosa. Nos novos céus e nova terra, o homem continuará nessas três relações. Com Deus, com o próximo e com a natureza. Só que de maneira que glorifique a Deus. E sem a possibilidade de pecar. Né? Então, o que faz o pecado tão hediondo é que o homem está prostituindo dons esplêndidos.
Essa é uma frase do Anthony Huckman, né? O que faz o pecado algo tão sério é que o homem usa aquilo que Deus deu, mas não de forma a glorificar a Deus, mas de forma pecaminosa, tá? Então nós vimos a imagem antes do pecado, né? A imagem sem pecado, a imagem com o pecado, agora a imagem renovada, tá? E a imagem renovada, vamos fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, essa renovação ou essa restauração da imagem é o que acontece no processo de redenção, mais especificamente no processo de santificação, que coincide, obviamente, com o processo da perseverança cristã. O que acontece no processo de redenção é o quê? É que o homem que usava as faculdades, né, as suas capacidades, que o fazem semelhante a Deus de modo errado, agora ele está sendo capacitado a usar de novo essas faculdades, essas capacidades de uma forma correta, né? Essa renovação, ou essa restauração da imagem de Deus no homem, é fundamentalmente obra do Espírito Santo. A pregação da palavra, obviamente, ela é importante nesse processo. E a renovação, restauração da imagem de Deus no homem, significa que o homem é novamente capacitado a agir apropriadamente em sua tríplice relação. Então, lá no início, antes do pecado, o homem vivia nessa relação tríplice de maneira perfeita. O homem caiu, o homem continua vivendo na relação tríplice, com Deus, com o próximo e com a ordem criada, só que de maneira distorcida. Agora, nesse processo, nesse terceiro que nós estamos falando, na imagem restaurada, a pessoa foi salva por Cristo, ela está no processo de santificação, né, onde o velho homem está sendo despido e ele está sendo revestido da imagem do novo homem, a imagem do Senhor Jesus Cristo. Agora o homem é capacitado novamente a usar as suas faculdades para a glória de Deus. Seu relacionamento com Deus foi restaurado e está passando pela restauração. Relacionamento com o próximo foi restaurado e ao mesmo tempo está sendo restaurado. E a sua relação de domínio com a natureza, com a ordem criada, foi restaurada e ao mesmo tempo está sendo restaurada, ok? Quero ler alguns textos com vocês, junto com vocês. Em primeiro lugar, Lucas 8:15. Lá está escrito assim: aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Aqui está falando de um estado de salvação, de um estado de redenção, de um estado, né, de uma nova vida que está sendo implantada, né, na parábola lá da semente, né, das várias sementes que caem no caminho. Essa daqui caiu em boa terra. Tá? Romanos 12:2, um texto que também evoca essas ideias, né, as verdades da salvação, restauração, renovação. Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Novamente, Paulo, né, ali já depois que ele, né, ele dá aquela aula, né, de teologia prática, falando sobre criação, sobre pecado, sobre o fato de que Deus nos elege de antemão, né, nos predestina, falando que tanto judeus quanto ímpios e tanto judeus quanto aqueles que não são judeus, né, os gentios, eles estão todos debaixo da mesma condenação, e é somente pela graça de Deus em Jesus que nós temos salvação. Ele chega no capítulo 12 e ele fala, né, ele começa agora a falar, a aplicar um pouco aquilo que ele estava ensinando. E ele fala, não vos conformeis, não tomem a forma do mundo deste século, mas experimentem a transformação, a renovação da vossa mente. Qual o propósito? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outro texto, 1 de João, capítulo 4, versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, é aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. De novo, imagens dessa renovação. E o último texto, 2 de João 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. De novo, uma imagem de alguém sendo renovado, a imagem restaurada, tá? Então, a imagem de Deus é vista em sua forma mais rica em Cristo, juntamente com a sua igreja,
ou na igreja como corpo de Cristo. Essa restauração, né, quando alguém é pela graça e misericórdia de Deus retirado do reino das trevas e colocado no reino da luz do Senhor Jesus Cristo, é inevitável você pensar no reino de Deus fazendo referência ao corpo de Cristo. Então, essa restauração, ela se dá pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. É uma obra exclusiva de Deus, onde o homem tem partes na santificação, na perseverança, mas somente debaixo da graça de Deus. E isso faz com que esse homem seja incluído dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Tá? Então, nós devemos lembrar que a renovação da imagem, ela envolve tanto duas coisas: a graciosa operação, o gracioso exercer do poder do Espírito Santo interiormente. Essa é a primeira verdade. Essa renovação envolve a ação do Espírito Santo operando interiormente no homem, mas ao mesmo tempo envolve também a responsabilidade do homem lutando, né, caminhando a caminhada cristã. Essa renovação é ao mesmo tempo dom de Deus e tarefa do homem, as duas coisas ao mesmo tempo. Lembre-se, e aí fazendo uma referência a dois conceitos de 2 aulas atrás, que o homem é ao mesmo tempo criatura e pessoa. Como criatura, ele é totalmente dependente de Deus. Como pessoa, ele é responsável e tem uma certa liberdade. É um homem que faz escolhas. Tá? Então, isso é verdade antes do pecado, depois do pecado, na restauração com Cristo, e vai continuar sendo verdade nos novos céus e nova terra. O homem é totalmente dependente de Deus, porque ele é criatura. O homem, ele tem uma certa liberdade. Nós não utilizamos o termo livre-arbítrio. Liberdade no sentido que o homem faz escolhas. O homem é um ser volitivo. O homem não é uma marionete. O homem não é um ser autômato. E, ao mesmo tempo, o homem não é um ser autônomo. O homem é um ser dependente, mas é um ser que faz escolhas, é um ser volitivo, é um ser que exerce a sua responsabilidade nas escolhas que ele faz. Em todos os níveis, em todas as esferas, em todos os momentos da história, né? Antes do pecado, depois do pecado, no estado de queda, e sofrendo os efeitos da queda, depois que ele conhece a Cristo, né? Todos que são cristãos continuam sendo criaturas totalmente dependentes de Deus, e ao mesmo tempo são pessoas que fazem escolhas, que às vezes agradam a Deus, que às vezes desagradam a Deus. E seremos assim nos novos céus e nova terra, com uma diferença que faz toda a diferença. Nos novos céus e nova terra, o homem continuar sendo uma criatura, ou seja, totalmente dependente de Deus, e uma pessoa. Ele vai continuar fazendo escolhas, com a diferença que lá ele vai ter a liberdade totalmente glorificada. Ele vai fazer escolhas que só glorificam a Deus, que só trazem benefício para o próximo e que só refletem a santidade no domínio com a ordem natural. O homem vai continuar tendo responsabilidade, só que ele vai fazer uso de tudo isso de uma forma santa e perfeita, santa, perfeita e imperdível. Diferente de Adão, ele não vai poder cair desse estado. Ok? Mas isso nós vamos falar um pouco mais à frente, eu só acelerei e adiantei um pouco aqui. Deixa eu ver onde nós estamos aqui. Disse que essa renovação é igualmente dom de Deus, né? E tarefa nossa. E aí nós falamos que o homem é tanto criatura e pessoa. Continuando, quando nós falamos isso, nós estamos considerando a verdade de que essa visão da renovação, ela é sempre dinâmica e nunca estática. Né? Os ensinos, essa aqui é uma frase do Huckman, tá? Uma frase do Huckman, eu não sei se está projetada aí para você. Os ensinos do Novo Testamento a respeito da imagem, eles não se parecem muito com uma aula expositiva em que o professor fala enquanto nós tentamos tomar notas no caderno. Não. Quando Cristo fala, né, a respeito da imagem, quando nós vemos ensinos do Novo Testamento falando da renovação da imagem do homem, a ideia, basicamente, é a seguinte: é mais as palavras de um técnico que está tentando, durante a partida, nos ajudar e jogar melhor. Ou seja, é uma visão sempre dinâmica e nunca estática. Tá? Esse é um exemplo que o Huckman dá lá no livro dele. Continuando, temos aqui, então, um desafio
para um novo modo de pensar, um novo modo de falar, um novo modo de viver. O cerne dessa renovação, da santificação, está na convocação que Deus faz para amarmos a Ele, acima de tudo, ao próximo, como a nós mesmos, e exercemos domínio santificado na natureza. Uma atenção aqui muito grande que eu quero chamar a você. E embora essa renovação não seja uma experiência passiva, ou seja, nós fazemos coisas, ela continua sendo totalmente fundamentada na obra do Espírito Santo. Quem nos une ao Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo. E aqui eu quero ler o texto de João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos totalmente de Deus. Por fim, essa renovação durará toda a vida e só será completada, só será completa, né, na ressurreição final. Todo cristão, preste atenção, é genuinamente novo, mas ainda não é totalmente novo. Somente Cristo Jesus, que é a imagem perfeita de Deus, como relatada nas páginas da Bíblia, das Escrituras, é que ele reflete perfeitamente essa imagem, sempre refletiu, sempre refletirá. E vamos falar agora sobre a imagem aperfeiçoada. Romanos, esse é o texto que não tem aí com você, tá? Ela não está projetada. Eu quero ler um texto muito que nós já lemos de outras aulas, não está projetado aí para você. Romanos 8, 29, está escrito assim: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele é a imagem perfeita, a imagem visível do Deus invisível, a imagem perfeita de Deus. E o processo de santificação, ele nos leva a parecermos cada vez mais com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E perceba que essa imagem aperfeiçoada, ela não é uma volta a Adão, mas é uma ida até Cristo. Essa é uma linguagem, é uma frase, né, que nós retiramos lá da ideia, né, dos livros, na verdade, do livro do Anthony Huckman. Esse aperfeiçoamento da nossa imagem, a imagem de Cristo, não é uma ida, não é uma volta até Adão, não, quando ele estava perfeito. Mas é uma ida até o Senhor Jesus Cristo. Adão era capaz de não pecar e morrer, mas ele poderia pecar. Os santos na glória não serão capazes de pecar e morrer. Como que nós sabemos que o homem redimido não será capaz de morrer? Vamos ler alguns textos. Isaías 25:8. Isaías 25:8. Eu acho que eu escrevi errado. Isaías 25:8. Tragará a morte, eu acho que é isso mesmo. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Está certo mesmo. Eu que estava confundindo aqui. Então perceba que o texto quer nos ensinar. A morte foi vencida pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De forma que a morte não tem mais nenhum poder final sobre o povo de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira aos Coríntios, 15:42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. 1 Coríntios 15:54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Em ambos os textos, né, de 1 Coríntios, o 15:42 e 15:54, falam sobre a vitória final, perfeita, irrevogável do Senhor Jesus Cristo, Senhor da vida, sobre a morte. Né? Aqui fala, no primeiro texto, fala que os mortos em Cristo ressuscitam em incorrupção
E o segundo texto fala de que os mortos em Cristo serão revestidos de incorruptibilidade. Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Um texto extremamente claro, que fala sobre essa nova realidade imperdível dos salvos. E o último texto, Efésios 5, 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. As imagens de alguém perfeito e que não perde essa perfeição. Tá? Então, a perfeição da imagem de Deus no homem está intimamente relacionada à glorificação de Cristo. Glorificação de Cristo e a perfeição da imagem de Deus no homem. Nós temos a garantia de que em Cristo nós seremos restaurados. Então, uma vez que Cristo e o seu povo são um, seu povo também participará da sua glorificação. Vamos ler mais dois textos. Filipenses 3, 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O nosso corpo de humilhação será transformado num corpo de glória. E 1 de João 3, 2, 1 de João 3, 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então fala dessa expectativa certa de que nós seremos como o Senhor Jesus Cristo, né? Seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, né? No sentido de que nós seremos restaurados. A imagem de Deus será restaurada em cada um de nós. Como será exatamente essa imagem aperfeiçoada? Essa é uma pergunta que muitos fazem, né? É uma pergunta legítima, mas nós não temos todos os detalhes da resposta, né? Exatamente, nós não podemos saber o que é o corpo espiritual, citado lá em 1 Coríntios 15, 44. O que nós podemos saber é o seguinte: em primeiro lugar, essa perfeição diz respeito, em primeiro e mais importante lugar, a nossa relação com Deus, ou seja, nossa relação com Deus será totalmente restaurada. Tá? Aqui nós vamos ver de novo aquele relacionamento tríplice. Primeiro, o que nós podemos saber? Nós não temos detalhes, mas nós podemos estar certos é que, primeiro, nosso relacionamento com Deus será totalmente restaurado. O homem, nos novos céus e nova terra, ele será um ser totalmente voltado para Deus, né? Louvor e adoração serão tão naturais e constantes como o respirar é hoje. É assim que Huckman se refere, né? Nós não vamos ler os vários textos, mas você pode anotar aí Apocalipse 15, 3, Apocalipse 19, 6, Apocalipse 21, 24, Apocalipse 22, 3, são textos que falam, que remetem a essa realidade perfeita. Segundo lugar, a perfeição diz respeito à nossa relação com os nossos semelhantes, né? Amor e serviço ao próximo serão experimentados de modo perfeito. Haverá perfeita comunhão e uma sociedade também perfeita. Haverá somente uma igreja na qual Cristo é o cabeça. No entanto, haverá unidade e diversidade, né? Cada um exercerá seus talentos, seus dons para a glória de Deus e para o bem do próximo. Então, relação totalmente restaurada com Deus, relação com o próximo totalmente restaurada e, obviamente, né, a perfeição, ela diz respeito à nossa relação com a natureza. Somente na glória e mandato cultural ele será cumprido de forma perfeita. Lembra lá do mandato cultural? Desenvolver cultura para a glória de Deus. Isso será perfeito somente nos novos céus e nova terra. Lá nós teremos uma realidade, né, um reino formado pelos santos glorificados sobre toda a criação. Pela primeira vez, o homem dominará e cuidará da natureza exatamente da forma que Deus pretendeu que ele fizesse. Os homens reinarão sobre toda a criação e com o Senhor Jesus Cristo. A tríplice relação para a qual o homem foi criado, ela será mantida, ela será aprofundada
e ela será infinitamente enriquecida. Ok? Então, essas foram as verdades que nós queríamos destacar no dia de hoje, né, na aula de hoje, no nosso programa. Quero terminar com as observações finais, tá? Em primeiro lugar, aqueles que não conhecem a Cristo, eles continuam sendo imagem e semelhança de Deus, mas uma imagem distorcida. E nós devemos, então, pregar o evangelho para que eles sejam salvos e a imagem seja restaurada. Segunda aplicação, o pecado, né, na verdade uma lembrança, o pecado ele distorce a imagem de Deus em nós. Isso é sério, né? O pecado ele distorce a imagem de Deus em nós. Aqueles que já conhecem a Cristo, eles estão num processo de santificação, onde a imago Dei, a imagem de Deus, está sendo restaurada em nós. Nossa vida, ela deve ser vivida para a glória de Deus, e viver para a glória de Deus relaciona-se a refletir o Senhor Jesus Cristo em nós. Você sabe que você está vivendo para a glória de Deus quando a imagem do Senhor Jesus Cristo ela está sendo refletida em nós. Nossas palavras, nossas atitudes, nossos sentimentos, né? Nossa forma de viver, nossa vida, né? Em quem nós depositamos a nossa fé, em quem nós confiamos. Penúltimo lugar, devemos glorificar a Deus na tríplice relação na qual nós estamos inseridos. Relação a Deus, relação com o próximo e com a ordem criada. E por fim, dependemos totalmente de Deus e somos responsáveis pelos nossos atos. As duas coisas ao mesmo tempo, nesse processo de restauração, né, da imagem de Deus na nossa vida. Assim nós terminamos o nosso programa de hoje. Quero só fazer uma indicação bibliográfica, tá? A instituição da religião cristã, também conhecida como as Institutas, né, do João Calvino, e que nesse primeiro tomo, né, nos dois primeiros livros, principalmente no primeiro livro, na verdade, essa aqui é a edição da Unesp, fala sobre conhecimento de Deus e conhecimento do homem, tá? E aqui nós temos algumas informações muito importantes sobre esse assunto que nós estamos tratando, sobre antropologia. Próximo programa, próxima quarta-feira, Deus permitindo, nós vamos ter a parte 5, né? Esse assunto sobre antropologia bíblica, ele vai ser bastante extenso. Nós vamos ter a continuidade desses nossos estudos, né? Antropologia bíblica, a doutrina do homem, parte 5. Bons estudos e que Deus muito o abençoe. Até a próxima.